Em nosso primeiro estudo sobre o conhecimento da vontade de Deus, nós buscamos conhecer um pouco sobre o livro que nos fala de Deus. Agora, nós precisamos aprender algumas coisas sobre o que Deus nos fala a respeito de si mesmo. E ele faz isso nesse livro, a Bíblia Sagrada. Eu acredito que se nós queremos conhecer algo sobre alguém, a pessoa mais indicada para nos dizer o que pensa, o que sente, o que quer, é ela própria. E é por isso então que nós vamos meditar, nós vamos buscar aprender o que Deus nos diz sobre Ele mesmo na Sua palavra. É claro que nós não pretendemos aprender tudo sobre Deus, principalmente porque a nossa capacidade de aprendizado é muito pequena, pequena demais, mesmo para as coisas que nos cercam, que nós podemos tocar e que nós podemos examinar. O sábio Agostinho, há 1500 anos atrás, ele afirmava que finitum nunc capere infinitum, ou seja, o finito, a nossa mente, nunca pode compreender o infinito, que é o próprio Deus. E a Escritura nos faz uma pergunta através do apóstolo Paulo: quem conheceu a mente de Deus? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? É impossível ao homem, na sua finitude, compreender as coisas de Deus, que é infinito em todos os seus atributos, em todas as suas qualidades, em sua essência. Vejamos então, a partir de agora, alguns atributos que, dentre muitos outros, podem nos levar a um relacionamento mais próximo com o nosso Deus Criador. O primeiro desses atributos é a eternidade de Deus. Isso quer dizer que Deus sempre existiu. Não foi criado, não veio à existência. Nunca foi nem melhor, porque Ele é perfeito, e nem pior, o que pode ser melhorado é porque é imperfeito. Ele é Deus. Imutabilidade é o outro atributo que nós vamos falar agora. Segundo esta característica de Deus, que para uma primeira olhada parece uma característica desagradável, ela na verdade é a fonte da nossa esperança. Porque Deus, sendo sempre o mesmo, jamais fará qualquer alteração em seu propósito, que é eterno, ou seja, não pode ser melhorado. Em Efésios 3:11 diz que segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos chamados. O terceiro atributo de Deus, muito interessante, muito importante, é a santidade. Embora em Deus santidade signifique ausência de transgressão, ausência de pecado, ausência de dolo, devemos entender que sua santidade significa estar totalmente separado do nosso estado de perdição. Deus não tem culpa de sermos pecadores. Não foi Ele quem nos fez pecar. Na verdade, Deus abomina o pecado, ainda que ame o pecador e o busque e o restaure. Em Êxodo 34:7 é dito que Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus não pode ser ferido pelo nosso pecado. Nós somos as maiores vítimas dos nossos próprios erros. Guarde bem o que afirma o escritor do livro de Provérbios, capítulo 19, verso 16. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Um outro atributo que nós precisamos conhecer é a sabedoria de Deus. Deus, diferente de nós, não precisa aprender coisa alguma. Talvez você já soubesse disso, mas provavelmente não sabia que eu falaria isso. Deus é sábio. Aprendizado implica mudança. E nós já vimos que Deus não muda em coisa alguma. Com Deus está a sabedoria e o entendimento, como nos diz Jó no capítulo 12, verso de número 13. Em Deus não há necessidade de aprendizado. Deus não precisa que ninguém o ensine, embora nós às vezes queiramos ser mais sábios do que Deus. Nesta aula nós conhecemos um pouco sobre 4 atributos de Deus, com a ressalva de que nós não podemos conhecer tudo sobre Deus, porque a nossa mente é finita e Deus é infinito. Aprendemos sobre os atributos da imutabilidade, da eternidade, da santidade e da sabedoria de Deus.
Na próxima aula, que dá sequência a essa, ainda é a aula de número 2, nós vamos falar sobre alguns outros atributos. Aguarde e até lá. E lembre-se, se você quer o nosso material, ao final deste estudo você vai encontrar o nosso e-mail. Entre em contato para que você possa recebê-lo em sua casa.